A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus sobre a disposição de pagar o preço. Preste atenção, filho, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que me foi concedida não se tornou vã ou inútil. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 e 10. Se podemos dizer que alguém foi transformado, esse foi Paulo. O que eu gosto da experiência de Paulo é que a revelação que teve não fizeram dele uma pessoa mística, contemplativa e passiva, mas uma pessoa dinâmica, trabalhadora, extremamente ativa e muita graça de Deus por ser útil em suas mãos. O apóstolo Paulo sabia disso. Antes, resolveu pagar o preço como forma de gratidão por tudo que o Senhor havia feito por ele. O fato de ser usado por Deus não é um acidente. A vontade soberana de Deus é que faz com que possamos ser usados por Ele hoje. Em relação a Deus, somos filhos. Em relação a Cristo, somos servos. Como filhos, estamos aqui para cuidar dos pertences do Pai. Como servos, nosso trabalho é, acima de tudo, servir aos irmãos, ajudando-os a crescer para ocupar o lugar na família, filhos capacitados para herdar a herança do Pai. Todo aquele que foi salvo está na posição de ser usado por Deus. Todavia, a nossa utilidade para Deus se confirma quando nós temos clareza do nosso chamado. A primeira coisa que nós precisamos saber, a responsabilidade de pagar o preço. A parte de Deus é nos chamar. No entanto, nós temos a responsabilidade de pagar o preço. No decorrer da história, todo homem de Deus teve que pagar o preço para servir o Senhor. Sei que alguns questionam dizendo que hoje nós estamos no tempo da graça e não existe tal coisa de pagar preço, mas isso é um equívoco. Na verdade, não temos que cumprir nenhuma condição para sermos salvos, mas a não ser crer no Senhor Jesus. Mas para servir a Deus, a situação é diferente. Nesse caso, sempre temos que pagar o preço. Uma vez que Paulo estava disposto a pagar o preço, Deus pôde usá-lo grandemente. Em Atos capítulo 9, versos 5 e 6, 10 e 17. A nossa utilidade para o Senhor depende completamente da nossa disposição de pagar o preço. Paulo pagou um preço maior que os outros, por isso a sua utilidade também foi maior. Esse preço que temos que pagar, depois de responder ao chamamento do Senhor, não tem limites. Vamos continuar pagando um preço por toda a nossa vida. Ninguém pode dizer que já pagou todo o preço e não tem mais nada para pagar. Pastor, por que precisamos pagar o preço? Pagar o preço é a forma de o Senhor nos libertar da rebelião. Mesmo depois de convertido, a rebelião ainda se esconde no nosso coração. Mas quando nos dispomos a pagar o preço, nós subjugamos. Isso fala de decisão. A decisão é de estar ao lado dele, nesses propósitos. O pagar o preço também é uma forma de vencermos o orgulho e a arrogância. Normalmente, o preço exigido existe de forma que o Senhor nos humilhar e nos quebrantar. Pagar o preço envolve sempre aprender a depender de Deus. Ele deseja nos usar, mas somente podemos ser úteis se não dependermos da nossa própria força. Eu quero falar para você de 5 tipos de preço a ser pago. O primeiro deles é o preço da revelação. Quando o Senhor falou com Moisés, ele disse:
sobe para cá. O Senhor podia falar com Moisés lá embaixo, mas disse, sobe para cá. O Senhor podia mandar um anjo buscar num carro de fogo, ou poderia fazer com que Moisés voasse até ele, mas ele mandou que Moisés subisse. Êxodo 24:12. Isso é um exemplo de necessidade de pagar o preço. Se Moisés desejava ouvir a Deus, ele precisava subir a montanha. Esse princípio permanece. O subir a montanha está sempre relacionado com a revelação do Senhor. O Senhor revelou seus discípulos ao monte para revelar a constituição do reino e depois revelar a sua glória. Em Mateus capítulo 5, verso 17. Subir a montanha é simplesmente pagar o preço. Quando pagamos o preço para servir o Senhor, recebemos dele uma revelação dele. O preço para seguir Jesus. O chamamento do Senhor não é para pessoas que sejam apenas salvas, mas acima de tudo, para que o sigam. Mateus 4:19. Primeiro o Senhor nos chama para segui-lo. A transformação da alma tem esse objetivo, seguir o Senhor. Quem não experimentou a transformação não responde a esse chamado. O preço é sempre renunciar tudo. Precisamos nos dispor a pagar o preço enquanto somos jovens, porque o preço vai ficando mais caro com o passar do tempo. À medida em que envelhecemos, Ele quer que nós renunciemos a tudo. Toda vez que tocamos no Senhor, Ele exige alguma coisa. Só não sentimos a necessidade de pagar o preço quando não temos comunhão com Ele. A terceira coisa, o preço da renúncia. Em Filipenses capítulo 3, Paulo não usa a palavra pagar preço, mas ele diz que perdeu tudo para ganhar a Cristo. Paulo descobriu que para ganhar, ele precisava perder. O perder aqui se referiu a renunciar à nossa teologia, doutrina, eloquência, conhecimento, experiência em troca de Cristo. Ele abriu mão de todos os seus tesouros para ganhar os tesouros de Cristo. O preço mencionado nos evangelhos é o preço do estágio inicial da vida cristã, mas o preço mencionado por Paulo aponta para algo mais caro e mais profundo. O preço da humildade. Apocalipse capítulo 3, verso 18, nos mostra claramente que existe um preço a ser pago pela humildade. A humildade não é pensar além de si, além do que convém. Este é o problema da igreja de Laodiceia. O Senhor diz que precisamos comprar 3 coisas: o ouro refinado pelo fogo, as vestiduras brancas e o colírio. O ouro aponta para a natureza de Deus. Significa que Ele é o originador de todas as coisas. A humildade quer dizer que tudo que somos, fazemos ou temos, vem dele. As vestes brancas nos fala da pureza, ou seja, uma vida sem mistura. Não podemos misturar a graça com a lei. O colírio é para curar toda cegueira espiritual. Se desejamos ver com clareza a nossa realidade, temos que pagar o preço do colírio celestial. O preço de pertencer à família. Existem alguns pontos práticos que mostram como devemos pagar o preço na vida da igreja. Primeira coisa, não servir de forma religiosa. Se servimos apenas quando estamos à frente de uma reunião, isso nos mostra que somos religiosos. O verdadeiro serviço acontece em todas as áreas da nossa vida diária. Obedecemos aos mais velhos. Na palavra de Deus, os mais jovens devem ser submissos aos mais velhos. 1 Pedro 5:5. Cuidados, irmãos. O bom servo é aquele que está disposto a pagar o preço para cuidar dos irmãos. Em Mateus capítulo 24, verso 45 e 46. O objetivo do preço. O objetivo de pagar o preço é nos libertar de todas as coisas para quais temos mais de Cristo. Se nos apegamos a algo, enchemos de coisas terrenas, consequentemente recebemos menos de Cristo. O significado de pagar o preço é permitir que o Senhor nos encha dele, sem qualquer empecilho ou dificuldade. Veja o exemplo do jovem rico. Ele foi embora triste porque não queria abrir mão dos seus bens. A sua riqueza enchia a sua vida, não havia espaço para o Senhor. Assim, para ser cheio do Senhor, ele precisa renunciar ao dinheiro. Quando pagamos o preço, nós recebemos mais de Cristo. Dessa forma, não é realmente o preço que nos qualifica para entrar no reino, mas o quanto de Cristo nós recebemos quando pagamos o preço. Aleluia, Pai. Nessa hora,
Eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra, que ela traga revelação, que ela nos dê disposição de pagar o preço, de servir ao Senhor, de servir à igreja. Livra-nos do cansaço, da fadiga, da preguiça. Livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa palavra, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham revelação de que é pagar o preço. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa. Através da sua oferta, vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor, assim como também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador do nosso ministério, e Deus vai multiplicar a sua sementeira, em nome de Jesus. Amém?